Hola, hola. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias por haberse quedado a pesar de la hora. Sospecho que en San Pablo igual no hay mucha diferencia entre irse a esta hora e irse a las 9 de la noche. Van a llegar a casa a la misma hora. Así que, bueno, voy a invitar a nuestros dos distinguidos panelistas en esta sesión. Demi Gečko es el director del NIC-BR y miembro del Comité Gestor de Internet Brasil. Y su relevancia en la participación en este panel, además de su prestigio y su trayectoria, es que en el caso de Net Mundial, de la reunión de Net Mundial en Brasil, Demi fue uno de los chairs del Executive Committee y además, bueno, hoy nos va a contar también de esta iniciativa que el Comité Gestor de Internet de Brasil está en conjunto con otras organizaciones patrocinando de Net Mundial Initiative. Y Daniel Fink, ¿dónde está Daniel Fink? Escondido allí. Daniel Fink es uno de los responsables del trabajo de ICANN en América Latina, está basado aquí en Brasil y también tuvo un rol muy importante durante la reunión de Net Mundial en San Pablo. Daniel fue el responsable de la Secretaría de Net Mundial, que, vale decir, fue un trabajo impresionantemente grande. Hubo deadlines que eran prácticamente imposibles de cumplir y sin embargo la Secretaría los cumplió y con un trabajo de muy alta calidad. Y además fueron un garante del proceso, o sea, fueron realmente cumplieron un rol muy importante en garantizar la neutralidad, el trabajo, la transparencia de todo el proceso, así que él nos contará de toda esta experiencia. Y habiéndolos presentado, vamos a empezar justamente por Daniel, para que nos cuente, nos haga un poco todo el resumen del proceso de Net Mundial, del cual algo hablamos ya hoy de mañana, pero esto va a ser más enfocado a ese proceso. Así que Daniel, por favor, si omití algo en la presentación, por favor, tú lo agregas. Gracias, Raul. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Bom, eu trouxe alguns slides para ilustrar um pouco o processo do Net Mundial. Esse é um primeiro que mostra algumas etapas, e desde as revelações, né, de espionagem, etc., depois do discurso da presidente Dilma, houveram vários meses até o processo do... O que houve? Perdeu a visão. Chamar o engenheiro aqui. Alguns meses até que o Net Mundial realmente entrou nos trilhos, digamos assim, a partir de dezembro, quando a primeira reunião dos organizadores, então foi realizada, né? E depois até abril, e essas três últimas etapas foram bastante intensas, né? Inesquecível talvez. E o melhor de tudo foi ter trabalhado com Raul e Demi, que foram as pessoas, né, que trouxeram todas as orientações. Eu voltei da Coreia em janeiro e eu cheguei no domingo, né, nós já jantamos no domingo e na segunda já houve a primeira reunião. O Raul comentou hoje de manhã que a Net Mundial começou com um documento em branco e eu comecei com o cérebro em branco, né, porque eu não vim da área de governança de internet, mas eu aprendi muito com os senhores. Esse slide mostra um pouco das etapas, né, desde a definição dos participantes, os hubs remotos, como foi o processo de desenvolvimento dos conteúdos e as reuniões dos comitês, né? O comitê executivo muito bem coordenado pelo Demi Raul foi o que mais teve reuniões, né? E basicamente o Net Mundial, como vocês sabem, focou nessas duas áreas, né? Definir princípios e um roteiro para a evolução do ecossistema de internet. E talvez o desafio mais importante que foi superado aqui foi realmente ter feito uma reunião multissetorial com um documento final concreto e aprovado, né? Isso acho que foi o primeiro, né, dessa
primeira reunião dessa natureza. Os comitês organizadores tiveram muito trabalho. Essa é uma foto em Singapura. O Raul estava participando remotamente e um dos meus trabalhos aqui foi trazer sanduíches para os membros dos comitês. Então, o secretário tinha várias tarefas, mas eu queria destacar também o empenho de toda essa equipe que pessoas de todas as partes do mundo, as reuniões acontecendo durante o dia inteiro aqui no Brasil e pessoas na Ásia, passando as noites, entrando noites adentro, trabalhando, foi realmente algo impressionante. E o Neto Mundial foi organizado por esses 4 comitês, né? O comitê de alto nível, que trouxe o tom político, o comitê executivo, que colocou muito a mão na massa, o comitê logístico e o comitê de assessores governamentais, e também coordenado por um conjunto de chairs, né, liderado pelo professor Virgílio Almeida e representantes dos 4 setores. Essa é a composição do comitê de alto nível, que foi um comitê interessante por ser composto por ministros, pessoas talvez um pouco mais difíceis de colocá-los, né, efetivamente em reuniões mais periódicas, mas nós tivemos a felicidade de participar de um evento da GSMA em Barcelona, onde vários ministros de comunicações estavam presentes, e foi possível realizar uma reunião face-to-face, uma reunião presencial, né, para o comitê de alto nível. E aqui, por exemplo, essa distribuição dos 12 países, né, divididos igualitariamente entre várias regiões, em todas as regiões do mundo. Os países aqui se comprometeram em realmente envolver, né, outros colegas das suas regiões, né. Essa é a composição do comitê executivo, que o Demi e o Raul lideraram. E sobre a participação do Neto Mundial, essa foto ficou bastante famosa por mostrar os microfones, os 4 microfones da reunião, né? Então, esse era veio uma sugestão de como a gente organiza o tempo, porque poderia ter 10 pessoas da sociedade civil na fila, uma pessoa do governo, e aí o tempo já não, né, fica desigual. Então, colocando um microfone para cada time, a gente achava que o microfone dos governos ia ficar meio vazio, mas na verdade foi o contrário. Eu acho que foi o microfone mais disputado de todos, o que foi interessante. Então, os governos adotaram essa ideia. Ao mesmo tempo, nós tivemos também que permitir que os ministros falassem durante muito tempo no primeiro dia do Neto Mundial, então causou também um pessoal. Então, essa troca de protocolos foi algo bastante rico no Neto Mundial, protocolos que às vezes não se conversam, né? Então, alguns dados de participação, né? Houve muita atenção da imprensa internacional, e aqui também na pizza tem uma divisão. Parece que o número de representantes do governo é maior em relação a todos os grupos, mas como nós tivemos muitos países realmente vindo participar presencialmente do Neto Mundial, né, e 3 representantes em cada, nós tivemos realmente uma fatia significativa, mas porque vários países participaram. Aqui nós tivemos a participação remota. Essa foi uma parte interessante, junto com a contribuição de conteúdo, onde quando nós lançamos uma chamada para as pessoas se voluntariarem a organizar um hub remoto, vários países responderam, e a gente se sentia muito assim apoiado e com respostas muito rápidas do mundo todo, o que foi bastante interessante de ver, e foi possível colocar o vídeo desses hubs remotos, né, dentro do Neto Mundial. Eu acho que o pessoal ficou bastante satisfeito com isso, né. E aqui os microfones, como já disse, eram 4 microfones, e cada etapa, além dos 4 microfones, nós também utilizávamos uma pergunta dos hubs remotos, que vinham através de vídeo e através de texto também. Então, um pouco da parte de conteúdos. Essa foi a parte que deu muito trabalho, 188 contribuições, documentos de até 40 páginas, algo assim. Foi realmente trouxe uma carga bastante grande de trabalho, mas
E esses documentos também chegaram na última hora. Esse foi outro ponto, né? O pessoal trabalhava para prepará-los a tempo. E foi muito mais do que nós imaginávamos. Né? E depois que nós... que o documento... A primeira versão do documento foi lançada para comentários públicos, né? Houveram também 1.370 comentários. O documento, depois de ser elaborado pelo Comitê Executivo, foi enviado para o Comitê de Alto Nível, aqui no dia 1º de abril, e aqui aconteceu aquele famoso vazamento para o Wikileaks, né? O Wikileaks trouxe uma ótima publicidade para o Neto Mundial, inclusive, mas era uma rotina de trabalho. Um comitê tinha que conversar com o outro e isso foi uma eventualidade, enfim. Aqui um pouco dos documentos, mas essa parte dos comentários públicos também chamou muita atenção. Queria reconhecer aí o trabalho do Flávio Yanai, que configurou um sistema extremamente eficiente, onde as pessoas poderiam fazer comentários em cada parágrafo. Todo mês, né, Flávio, vem algum e-mail de uma pessoa pedindo como é que é esse sistema que vocês utilizaram. Então, não, é um simples plugin do WordPress. O Flávio adaptou para as pessoas poderem se identificar de acordo com o grupo, né, a sociedade civil, etc. Isso tudo está disponível na página do Neto Mundial, todos os comentários para serem vistos, né. Os comentários, a dinâmica dos comentários foi muito interessante. Essa distribuição durante o tempo que nós recebemos os comentários, e a maioria deles foram dedicados para princípios e uma parte menor para os roteiros, né? E a gente conseguia prever quais seriam os hot topics do Neto Mundial, né, de acordo com o número de comentários que cada parágrafo recebeu. E a dinâmica também foi interessante, porque a sociedade civil comentava muito sobre a questão de neutralidade e de repente apareciam alguns contra-ataques do setor privado, né? Então, realmente, no dia 22, quando os membros do comitê chegaram em São Paulo, a gente conversou, olha, o Neto Mundial já começou, né? Vocês acham que vai começar no dia 23? Não, já começou há muito tempo, o pessoal já está ativamente participando aqui. Então, bons resultados de um sistema simples. Então, a mesma coisa para o roadmap, já só finalizando. Então, nos dias 24 e 25, além das sessões de microfones, nós tivemos também a sessão de elaboração do documento final, né, que foi uma sessão aberta, e nesse ponto nós solicitamos que as pessoas não se pronunciassem, né, enquanto que o comitê estava elaborando a última versão do documento. Mas nós não especificamos que as pessoas não poderiam, né, conversar em voz baixa com os membros do comitê. Então, esse foi um outro ponto que nós não consideramos, e até houve um pouco de críticas em relação a isso, mas foi assim, o Neto Mundial então aconteceu, aprendemos muito nesse processo. Eu acho que o resultado foi extremamente gratificante para todos os envolvidos, e várias lições aprendidas também, e pontos a serem melhorados numa próxima reunião, né? Seria isso. Obrigado. Gracias. Muchas gracias, Dain. Creo que dejamos para hacer preguntas después de que, ¿no? Demi, ¿podrías tú entonces contarnos un poco, bueno, cómo fue la evolución de esto y la iniciativa que ahora el CGI-BR está apoyando? Gracias. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite. Vou falar em português também. Foi uma experiência muito interessante, como falou o Daniel e como falou o Raul, participar desse ponto único na curva. Esse Neto Mundial é um evento de uma vez só, né? Não se imagina que vai haver outros. Pode até haver, mas não está previsto. E nós tivemos essa coleção de documentos, nós tivemos gerado um documento final, na verdade 2 documentos finais, o de princípios e o do roadmap, o mapa do caminho, e esses documentos foram apresentados no plenário depois de uma última e bastante tensa reunião
com os dois comitês, o High Level e o Executive Committee reunidos, e graças à habilidade e ao esforço de pessoas como o Raul, presente aqui, do Marcos Kummer, que foi fundamental no final do processo, nós conseguimos chegar a um documento final que foi apresentado, como falei, 2 documentos finais. Em termos de público, nós tínhamos uma sala cheia e os documentos foram aplaudidos aí por minutos, mas também tivemos comentários de não satisfeitos com a geração dos documentos. Só para pontuar, não vale a pena aprofundar isso muito, mas dos países, dos representantes de governo, acho que 4 se manifestaram formalmente contra, uns dizendo que não tinham sido ouvidos, outros dizendo que precisariam voltar com o documento para consultar no próprio país, não podia aprovar desse jeito. Um outro país comentou que precisava ter mais esforço na área de direitos humanos, acho que 1/3 do documento é sobre direitos humanos, mas tudo bem. Em suma, esses foram os comentários. E também tivemos alguns comentários contrários, vindo do pessoal da comunidade civil, um pequeno grupo da comunidade civil, que fez o seguinte comentário que para mim pareceu estranho. Ele falou: olha, achamos o processo muito bom, achamos que foi discutido, participativo e tal, mas não concordamos com o resultado. O que, evidentemente, ninguém está totalmente satisfeito com o resultado. Se você trabalha em consenso, o consenso tem a propriedade de tentar desagradar igualmente todo mundo. Se tiver alguém que está totalmente satisfeito, é porque alguém está bastante prejudicado no processo. Então, eu acho que é perfeitamente legítimo você não gostar de todos os pontos do resultado. Nenhum de nós gostou de todos os pontos do resultado, mas não subscrever porque não é a minha posição é a mesma coisa que dizer que, bom, votamos, escolhemos alguém, mas eu não estou disposto a seguir porque eu não votei em outra pessoa. É a vida do processo democrático. Bom, o fato é que nós geramos esses 2 documentos, esse conjunto de envolvidos no processo, a partir do processo bottom-up, ouvindo todos os integrantes. E pela primeira vez, e aí o Daniel comentou, mas vou reforçar, pela primeira vez nós conseguimos andar na direção de tentar gerar uma coleção de princípios que fosse aceita por todos os envolvidos, especificamente governos. Isso, a presidente do Brasil, na fala na ONU, tinha sugerido que, da mesma forma que nós estávamos trabalhando em marco civil, em direitos, no decálogo do comitê gestor, ela citou literalmente 3 ou 4, 5 pontos do decálogo, seria bom que outros países também talvez prestassem atenção, mas vale a pena fazer uma coisa desse tipo. E eu acho que um subproduto importante do Neto Mundial foi que a gente chegou, evidentemente, a um conjunto de princípios que, por ser genérico para todos, tem que ser mais leve. Você não pode fazer uma coisa muito específica e profunda, porque aí você vai ter muitos desagradados. Então você tem que fazer uma coisa mais genérica, mais leve, mas que, na minha opinião, passou bem, com 90 e tantos, quase 100 governos aceitando isso. Bom, do outro lado do documento, houve um documento sobre mapa do caminho, de como é que se devia evoluir na evolução da governança da internet, e esse nasceu de uma outra vertente, como também foi comentado, a vertente da reunião de Montevidéu, onde houve um posicionamento unânime dos órgãos técnicos, dizendo que algumas características estavam, digamos, se perpetuando na internet e já tinham passado do ponto. Por exemplo, a supervisão das alterações na raiz da internet por parte do departamento do NTIA norte-americano, do órgão regulador. Isso devia de alguma forma ser encerrado, né? E a internet devia caminhar no sentido um pouco mais genérico e neutro, sem pontos específicos onde alguém tivesse predominância por algum motivo histórico ou não. E acho que em fevereiro, não tenho certeza da data, houve o anúncio que a NTIA, o órgão regulador americano, anunciava que se houvesse uma boa alternativa, uma boa proposta, ela não renovaria o contrato com a IANA de supervisão. Nós estamos no meio dessa discussão atualmente, mas isso foi anunciado antes do Neto Mundial, o que também foi um bom presságio para o mapa do caminho. Nós teríamos um mapa do caminho um pouco mais desimpedido. Bom, encerrado isso, tivemos a reunião do IGF de Istambul, tivemos outras reuniões, e vimos, por exemplo, na reunião do ICANN de Londres, um pronunciamento de um ministro chinês, que a China, inclusive, foi um dos 4 que não tinha aceito o resultado inicial, dizer em público, o ministro de Comunicações, que eles achavam ótimo a ideia dos princípios, etc. e tal. Então, numa reunião pós-ICANN, FAD, que é o
diretor executivo do ICANN, e disse: precisamos juntar esse pessoal que está grudando nisso e que assina os princípios para a gente ter, digamos, mais apoio formal aos princípios que foram discutidos na Net Mundial e até eventualmente evoluir e tal. Bom, essa foi a primeira conversa. Depois tivemos algumas outras reuniões que aconteceram em Genebra. Eu não participei desses aí, não darei nenhum palpite específico, mas surgiu a seguinte proposta que veio do lado do ICANN e discutiu conosco lá com a ICANN, com o CGI, e achamos que podíamos dar um pouco mais de apoio nas boas ideias da internet se nós tivéssemos uma espécie de vitrine de propostas que não fosse só pontual uma vez por ano. O IGF é a melhor vitrine de propostas, mas o IGF é uma reunião onde as pessoas propõem trabalhos, passam por crivo de aceite ou não aceite, aí uma vez o trabalho é montado, tem uma mesa, a mesa é composta por alguns que vão falar e eles põem lá o que tem que viajar até um lugar remoto no meio do mundo, e terminado isso, provavelmente fica-se num estado aí de entre-safra, né, até a próxima reunião do IGF. Então, a proposta foi: por que não fazemos então uma estrutura física, tipo o que o Yanai tinha feito para comentários, mas uma estrutura onde as pessoas pudessem colocar lá suas propostas, ficassem visíveis para a comunidade, e essas propostas pudessem ganhar apoio, discussão, críticas, serem derrubadas ou continuar, ou ganhar até apoio financeiro, caso fosse necessário, de alguém no meio do caminho. E para montar essa estrutura mínima tem que fazer um pequeno software, tem que ter uma pequena secretaria e tudo mais. Aí surgiu a ideia de que montaríamos uma secretaria, e quem estava participando em suportar isso aí, ou dar recursos para montar essa secretaria, era o ICANN, o World Economic Forum, que tinha se reunido em Genebra, como falei, não participei da reunião, não estou envolvido diretamente, e o comitê gestor, até pela experiência anterior do Net Mundial. Essa é uma coisa um pouco simples, porém pode ser lida de uma forma bastante complexa. Vou dar um exemplo. Se você simplesmente monta uma estrutura desse tipo para exibir os projetos, pode ser que a sua vitrine não é adequada a propostas de governo, ou não é adequada a propostas de terceiro setor, ou para a área comercial devia ser diferente. Quer dizer, que tipo de infraestrutura você devia prever para poder alojar as propostas que fossem exibidas ao mundo, vindas de diversas áreas. Então, acho que pensando no que foi pensado do Net Mundial, o FAD de alguma forma sugeriu que houvesse uma comissão, um conselho composto de 4 representantes, um por cada área: governo, academia, sociedade civil e setor privado, 4 áreas, 5 regiões do mundo, 5 vezes 4, 20, então teria 20 indivíduos sentados nesse conselho, e mais o fato de que esse negócio seria, digamos, montado fisicamente por ICANN, WEF, World Economic Forum, e CGI. E também era importante ter outros grandes organismos multi-stakeholders bem reconhecidos, como, por exemplo, o IGF e o ISTAR, o ISOC, que houvessem, então, 5 cadeiras mais ou menos já alocadas para esse pessoal, só para cuidar da plataforma. Isso não seria, e eu não imagino que seja, claro que essa é a minha opinião, pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas a minha leitura disso é que isso não é nem uma nova organização, nem uma nova coleção de reuniões, porque não vai ter reunião a respeito, nem uma instância de decisão ou de resolução de nada, mas simplesmente uma espécie de preservação contínua de propostas a serem discutidas. Claro que quando você tem um comitê, a leitura do que é esse comitê, se é um comitê que decide, ou que filtra, ou que deixa de filtrar, ou que faz ou deixa de as cadeiras do comitê, sempre tem cadeiras vazias, evidentemente, cadeiras têm um fator magnético muito importante, as pessoas veem aquela cadeira vazia e existe uma tensão importante. Então, houve aí uma porção de leituras, na minha opinião, bastante, algumas com críticas razoáveis e bem sedimentadas, outras que eu não sei exatamente de onde tiraram a conclusão. Alguém comentou que esse conselho seria o Conselho de Segurança da Internet, coisas, e continua dizendo isso, quer dizer, ele está dizendo já há uns 15 dias isso aí, continua falando firmemente. Em suma, há uma leitura enviesada do processo. Nós, então, depois do feriadão da semana passada, sentamos, 3 ou 4 estavam envolvidos nisso, tentamos escrever o que seria uma explicação do processo para os que não fizeram ou não acompanharam o webinar. Teve um webinar em que isso foi lançado e que, na minha opinião, o que foi dito lá foi razoavelmente em ordem, que daria para entender bem, a partir do webinar, qual era a ideia.
Bom, nós estamos nessa fase, não sabemos exatamente para onde a coisa vai, mas isso não é algo de conteúdo, quer dizer, nenhum de nós vai propor nenhum projeto ali, né? Nós também não vamos suportar nenhum projeto, não somos órgão financiador, longe disso, quer dizer, o comitê gestor tem que cuidar da vida dele aqui e já tem gastos para chuchu com um monte de iniciativas nossas aqui. Não será um comitê censor dos projetos, quem tiver um projeto basta dizer que ele é um sujeito que adere aos princípios que foram gerados no Net Mundial, não temos um projeto que vise destruir a internet, coisa assim, e o coloca lá e aparecem ou não candidatos. Então, essa é uma proposta ainda muito rudimentar. A gente espera ouvir muito comentário e poder construir adequadamente. Por exemplo, não há nenhuma RFP, como é que se faz essa plataforma? Isso precisa ser feito de alguma forma, quer dizer, isso parece o que? Um wiki, parece um blog, parece um WordPress, o que parece isso? Quer dizer, como é que vai ser feita essa plataforma? Né? E nós estamos no meio dessa fase. Só para recordar, quando a Net Mundial também foi lançada, também teve uma porção de entendimentos enviesados ao processo, e a gente sabe que quando as pessoas estão envolvidas e fazem questionamentos corretos, a gente tem só ganhos com isso, quer dizer, apontar um problema no projeto é ótimo porque a gente ganha com isso. Mas também tem a coleção das pessoas que simplesmente não vão continuar dizendo que o seu Conselho de Segurança da internet e não há como alterar, porque as pessoas que não querem serem convencidas não serão convencidas por nenhum argumento. Então, essa é a situação. Só para ligar com a nossa reunião, o board da ISO levantou restrições ao projeto, não foi ouvido adequadamente, perfeita a posição, nada temos a comentar especificamente sobre isso. Nós estamos tentando tirar uma posição no capítulo brasileiro, que pode ser a favor ou contra, ou muito pelo contrário, não temos nada ainda muito acertado nem fechado, e estamos, como falei, tentando navegar no meio desse tumulto para ver se chegamos a algo que seja útil para a internet. Se não for útil para a internet, abandonamos o processo. Se for útil para a internet, seguimos em frente. Então essa é a minha primeira abordagem e obrigado pelo tempo. Gracias de mí. Sale muy fuerte. Antes de abrir la discusión, quería hacer algunas preguntas. Me pareció muy interesante algo que tú dijiste, Daniel, cuando decías que tú venías de fuera del área de gobernanza de Internet, ¿no? Entonces, algo que me parece interesante preguntarte es, para alguien que no tenía experiencia en gobernanza de Internet y que formó parte desde un lugar protagónico como el tuyo en el proceso de Net Mundial, ¿cuál dirías que es el aspecto del proceso de Net Mundial que más te llamó, que más te impactó, que puede ser algo como la lección más importante que se pueda inclusive compartir hacia afuera del área de gobernanza de Internet? Incerteza, eu diria. Como, pelo fato de ser um processo bottom-up e aberto, transparente, a gente nunca sabe onde vai chegar, se vai dar certo ou não vai dar certo, até o último minuto. E isso me chamou muita atenção. Até naquela reunião ali, a última reunião com o comitê de alto nível, a gente sofria riscos a todo momento. Então, acho que essa incerteza é a prova de que o processo é aberto, transparente, e tudo pode acontecer, porque depende das pessoas, não depende de ninguém que está centralizando nada. Eu acho que essa foi a lição que mais me chamou a atenção, porque eu esperava orientações, que você, o Demi, me dissesse: Daniel, faz isso, isso, isso. Vocês não diziam. Nas reuniões eu saía com mais dúvidas do que eu entrava. E eu acho que essa era a parte bacana da história. Acho que é isso. Gracias. Sí, ahora que lo dices, sí, es como que hasta último minuto hay una gran posibilidad de éxito y una gran posibilidad de fracaso, ¿no? Tienes razón. Demi, una pregunta sobre Net Mundial Initiative. Tú dices que la Net Mundial Initiative, tú comentaste que el CGI no va a financiar proyectos, pero ¿está pensado que Net Mundial Initiative tenga un rol de financiamiento de proyectos?
Não, a única coisa que se sabe, não, né, os que lançaram a ideia financiarão a Secretaria do Neto Mundial, como foi financiada a Secretaria do Neto Mundial original. Os projetos, não há nenhuma interferência, nem nenhum financiamento de nenhum dos três. Um dos três, particularmente, tem bastante dinheiro, aparentemente, porque é o World Economic Forum, mas não há nenhuma previsão de financiamento de nenhum dos três nos projetos. Ele simplesmente vai manter funcionando a plataforma. A única função do dinheiro necessário para partir o processo é ter uma plataforma rodando e ter uma pessoa de cada um alocado lá para cuidar das mensagens que chegam, das mensagens que saem, do conteúdo do sítio web, coisas assim. Então, esse não é um projeto de financiamento de projetos e de propostas. As propostas nascerão e morrerão ou não, se a comunidade achar que vale a pena. Quer dizer, se alguém põe uma proposta lá e ninguém dá a menor pelota para ela, provavelmente ela vai. É como os RFCs, né? Você põe lá uma proposta de RFC, se ninguém gostar daquilo, vai morrer, né? Se todo mundo achar ótimo, pode virar um draft, pode virar um padrão, né? Então, eu acho que é uma coisa mais ou menos parecida con eso ahí. O sea, si entiendo bien, entonces no habrá una función de que la Net Mundial Initiative consiga fondos de otras organizaciones para financiar proyectos. Eso será afuera. Sí. Será afuera. Si alguien quiere financiar proyectos, será sí, por fuera. Por fuera. Gracias. Bueno, los invito a aprovechar a los panelistas que tenemos aquí y que hagan preguntas o comentarios. No se peleen. Igual las puertas están cerradas y no vamos a dar la orden de abrir las puertas hasta dentro de 15-20 minutos, así que ya que están encerrados, por lo menos aprovechen la oportunidad para hacer preguntas. Bueno, ¿nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Comentarios? Nada. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces a nuestros panelistas y bueno, vamos a abrir las puertas. Raquel, ¿quieres? Sebastián, ¿quieres tú hacer? Bueno, dejo aquí entonces a nuestros organizadores para que hagan el cierre. Queda. No, queda. No. Gracias. Bom, pessoal, seremos breves porque a hora já está avançando e boa noite. Primeiramente, boa noite. Agradeço a todos que ficaram até esse momento, uma sexta-feira, e como nós ouvimos da professora Maristela Basso no evento ontem, é o momento que nos separa do prato de espaguete, né? O seu jantar, ou seja, o seu jantar. Eu só queria mesmo agradecer, é um momento de agradecimento pela presença aqui, pela presença online. Nós tivemos pessoas assistindo pelo live stream. Nós tivemos muitos tweets e um alcance muito grande, né? Não só das pessoas na sala, como das pessoas que nos assistiam e das pessoas que comentavam no Twitter, o que mostra o engajamento da comunidade da região. E claro, né, a todos os palestrantes que também aceitaram trazer o seu conhecimento e discutir os temas que nos são caros, né, na governança da internet, desde a articulação ou essas propostas como o Net Mundial, as propostas nacionais, ou seja, as experiências em cada país, para levar o debate multi-stakeholder, bottom-up, e assegurar que a internet continue evoluindo de uma forma benéfica. Bom, com isso, creio que Sebastián gostaria de fazer o encerramento. No, gracias Raquel, creo que dijiste todo. Simplemente volver a agradecer a todos los que participaron en los paneles, los que participaron en la audiencia. Es mucho pedir, son las 7 de la tarde de un viernes, con lo cual es doblemente agradecidos por haber estado aquí. Participen, que creo que el mensaje que está claro, y creo que es un poco también lo que
salía de muchos paneles, pero también de lo que decía Daniel Fink recién. Es cuestión de participar y las cosas, y está por hacerse. O sea, el futuro de la Internet está por hacerse y depende de nosotros, con lo cual participemos, hagámosla seguir creciendo bien y disfrutémosla, porque la tenemos para eso. Muchísimas gracias a todos, gracias a la organización, felicitaciones a Raquel por haber hecho esto, felicitaciones a nuestro capítulo en la persona de Demi aquí, que es el vicepresidente. Muchísimas gracias y bueno, buenas noches a todos.